A Janja, que é isso? A Janja é uma turista. É uma turista. E acredita que ela realmente representa o presidente da República. Ela casou com o cara. Mas ele dá a ela um status que ela não tem, na verdade, Não, porque ela não foi existe. eleita, né? Não existe. Naquela ida dela ao sul do Brasil no lugar do Alckmin, O Alckmin... realmente, eu não sei como o Alckmin suporta isso. O Eu tinha Alckmin- muita vontade de entrevistá-lo até para perguntar isso. Que tolerância é essa, né? É estranhíssimo. Que chá é esse que ele É toma estranhíssimo porque de ele paciência, né? Ele disse coisas com quase 70 anos que são gravíssimas. Constatações ele fez. Quer voltar ao local do crime. Aí você acompanha o regresso. Pois é. E ele voltou, Acompanha. ele Eu, esqueceu o que ele disse, ou ele relevou, ele tem não sei. gestos, ele tem atitudes muito estranhas, que é uma que eu me diverti muito. O meu pai, em época de eleição, ele frequentava onde tinha mais de 5 pessoas, ele ia. Então, ele ia à igreja católica, ele ia ao centro espírita, ia também ao terreiro de Macumba. Tinha eleitor, ele ia. E ele achava que o terreiro de Taquaritinga era o pior do Brasil, porque eram poucos os que baixavam por lá, as entidades que baixavam eram poucas, e uma delas era o Getúlio Vargas. Então, estava lá o que recebia a entidade. Sei, o guia. Aí ele começava, ele falava a seguinte frase, e só. Trabalhadores do Brasil, com aquele L gaúcho do Getúlio, nos discursos em São Januário, do 1º de maio. Outro dia eu estou vendo o Alckmin começando um discurso. Trabalhadores do Brasil. Eu falei, pronto. A entidade que baixava em Taquaritinga baixou no Alckmin. Meu Deus. Como é que pode? Ele cantou a Internacional Socialista. Pelo amor de Deus. Se a turma não sabe cantar o hino nacional, ele se apresenta cantando a Internacional Socialista. Porque agora não cantam mais o hino nacional. Né? Pois é, não cantam mais o hino nacional. Isso pode acontecer, porque é por cota, então você tem que escolher uma negra para cantar, de esquerda. E elas não decoram o hino nacional. Agora, é estranho, porque, na verdade, o Lula foi reintroduzido à política pelo STF. Foi. Porque ele era o único capaz de ganhar do Bolsonaro? É por isso. O populista, e o Lula não passa de um populista, não deixa herdeiros. Ele não deixa. Ele aceita que o segue acaba com a morte do Deus da seita. Foi assim com o janismo. Eu passei a minha infância e juventude num Brasil polarizado, num estado polarizado, e uma cidade, ademarista e janista. Morreu o Ademar, cadê o ademarismo? Não era um conjunto de ideias. Janismo não era um conjunto de ideias. Eu te pergunto, Leda, o que é o lulismo? O que é o lulismo? Não existe. Ele tem o Haddad para perder todas as eleições, e mais ninguém. O Bolsonaro, que também não é um homem de ideias, ele não tem uma doutrina que ele segue, ele pelo menos deixou herdeiros aí. Ele tem candidatos à presidência, Tarcísio, por exemplo, o próprio Zema. Ele tem. Ele deixou ministros, os ministros puderam crescer. O Lula não deixa ninguém crescer. Ninguém. Eles são ciumentos. Convivi com um político populista o tempo todo. Eles não querem que surja o herdeiro. Mas o que? Ele pensa que é eterno? Dentro da visão dele? Pensa. Bom, dizem que o doutor Roberto Marinho dizia isso, né? Se um dia eu vier a faltar... Se um dia eu vier a faltar. Uma frase. Eu não sei porque ele não disse a mim, então não posso garantir que ele tenha dito. Mas eu me lembro de porta-vozes, de jornalistas importantes, quando eu trabalhava na Globo, que diziam que tinham ouvido dele essa frase. Ele dizia, eu ouvi. Você ouviu? Eu ouvi. Se um dia eu vier a faltar, é genial, né? Ele tem 2 informações preciosas, né? Uma é essa. Se um dia eu vier a lhes faltar... É maravilhoso. Existe a possibilidade. E é o meu paradigma. Eu não posso morrer antes do Roberto Marinho, da idade completada pelo Roberto Marinho.
Mas ele tinha um outro que é o seguinte, ele morreu com 98, uma coisa dessa. Tal, né? Ele tinha um livro de memórias que ele pretendia escrever, só tinha o título, sabe qual era? Condenado ao êxito. Maravilhoso. E é verdade. Mas ele foi condenado ao êxito. É verdade. Né? Ele fez um homem que a se Globo, reinventou aos 60 e tantos anos, quando ele fez a Globo, com 66 66 e anos, comunicou aos irmãos. Os irmãos não gostaram da ideia. Ele falou, peraí, eu não estou convidando vocês, eu estou informando o que eu vou fazer. É admirável. Ele era admirável mesmo. Admirável. Ele era interessante. Ele tinha rituais. Agora eu você me lembro vê, né? de um ritual dele que eu assistia frequentemente, porque eu chegava, quando eu era repórter do Globo, eu chegava às 9 da manhã e saía, teoricamente, às 4 da tarde. E às 9 da manhã, sei lá, 9h05, 5 para as 9, 15 para as 9, ele chegava. E vinha um rapaz, um funcionário do Globo, com 3, ele abria aquela caminhonete, era uma... Seria hoje uma Pajero, mas não era, tinha um outro nome que eu não estou lembrando agora. Mas era um carro tipo aquele, um carro tipo esporte, tipo caminhonete. E vinha um rapaz com 3 Globo, ele pegava sempre o do meio. E eu ficava olhando o do meio, eram 3 exemplares e ele pegava o do meio. Ao entrar, quando o carro parava na garagem da rua Irineu Marinho 35. Ninguém me contou, eu vi isso centenas de vezes. E eu ficava encostada, né, porque era a minha hora de chegar. Mas aí ele subia sozinho no elevador. Sim. Com segurança. Ou com motorista. Eu não me lembro quantos seguranças ele tinha, talvez 1, talvez 2. Mas eles subiam sozinhos no elevador, então a gente esperava. Então eu me lembro de esperar várias vezes do lado de fora, assim, o carro entrava azul, parava na garagem da coisa, ele pegava o jornal. Ele descia, pegava o jornal do meio e subia com o jornal na mão. Mas ele comia no mesmo restaurante que a redação. Nós, da redação, almoçávamos no mesmo restaurante que ele. O pessoal da gráfica... Era o companheiro Roberto Marinho. Era como nosso companheiro, diretor, redator-chefe. É isso aí. Eu tenho muita admiração. O título era esse, nosso companheiro, diretor, redator-chefe do Globo, Roberto Marinho. Era Desde assim, o fim dos anos 20, ele contava para mim, olha, eu fui um dos carcereiros do Washington Luiz. Washington Luiz, para mim, é uma rodovia. E ele criou os filhos de uma maneira muito interessante, porque ele botou todo mundo na redação fazendo o percurso. Eu me lembro que eu era repórter C do Globo, assim. Tá? Na geral ainda, antes de ir para o segundo caderno. Eu fiquei pouco tempo na geral. Mas eu ia pegar o carro e pegar minha pauta com o chefe de redação do lado do João Roberto. João Roberto cobria esporte, João Roberto Marinho. E aí, uma vez, o chefe de reportagem ficou inseguro, porque nós chegamos os dois na mesma hora na mesa dele para entregar as pautas, que já estavam lá com os nomes e tal, e ele só tinha um carro. Aí ele falou, eu ia para Mangueira, para o Morro da Mangueira, e o João Roberto ia para o Flamengo, na Gávea, para o clube do Flamengo, cobrir o treino. E aí ele falou, o João Roberto vai de carro e você pega um táxi. O Roberto falou, de jeito nenhum, eu vou para o Flamengo, eu pego o táxi. E ela vai no carro do Globo. Maravilha. Eu olhei para ele perplexa e foi exatamente o que aconteceu. Aí o chefe de reportagem ficou à vontade para me dar o carro. Muito não tinha o menor sentido eu ir para o morro de táxi e o João Roberto ir para Gávea, na zona sul do Rio. Perfeito. Mas ele falou isso, ele não esperou ninguém falar. O Roberto Marinho tinha ideias e defendia. Ele era um homem corajoso. Era. Corajoso. Enchia a redação dele de comunista exatamente para os comunistas ficarem perto dele. Os meus comunistas. Os meus comunistas, ele dizia. Ele contou uma história... trabalhei com muitos desses comunistas. Eu encontrei o Roberto Marinho num almoço e tal, e aí eu falei, por que o senhor não gosta do Brizola? Ele falou, ele não tem senso estético. Tem senso estético. Eu falei, por quê? Ele falou, olha essa janela. Eu já tinha elogiado. Aquela janela da sala dele parecia um quadro que dividia, assim, você via uma paisagem que tinha um mar ali longe e tinha embaixo o Jardim Botânico, né? Isso na TV Globo. Parecia um quadro. Ele falou, o Brizola veio aqui, todo mundo vem e tem atenção chamada por esta janela. Eu o levei para perto da janela, porque eu estranhei ele não ter feito nenhuma alusão a isso aí. Eu levei e falei, olha só, a paisagem. Ele olhou assim, ali tem era CIEP.
aquela escola no morro. Sim. Ali tem uns aí só. Ele só viu se é. Só, ele falou, ele não vê a paisagem, como é que pode? E é um cara que governa o Rio e usa bota. Gostou do corte? Então assiste a entrevista inteira. Tá lá no canal Leda Nagli, todinha para você. 1h30 com Augusto Nunes falando de Brasil, da República, da história brasileira e do momento atual. Vale conferir? Com certeza.